Palavra contigo, Jefferson. Ok, deixa eu dar um gote aqui. Opa, é isso que dá para dar de dois mouse. É que eu tô com dois computadores ligados, calma aí. Que nem o pastor. Primeiramente, irmãos, uma excelente noite aí para todos, né? Foi, assim, um livro, ele tem nos desafiado muito. Ele chega aí num tema muito interessante. Já estamos aí no capítulo 7 e o caminho para vencer o medo, ele passa pelo arrependimento, né? E é muito interessante que o autor ele foi muito inteligente. Às vezes a gente pensa assim, como que o autor, né, ele vai apresentar a história do arrependimento para a gente. Eu até cheguei a pesquisar o tema arrependimento e se você for analisar o tema arrependimento, ele vai dar um leque muito amplo para que a gente possa explorar isso daí. Mas o autor resolveu escolher uma história, né? Uma história do rei Davi. O rei Davi, ele enfrentava um problema muito sério, né? Talvez pode ser o problema de muita gente aí também. Então, ele já começa com uma história aí do rei Davi, que o rei Davi tinha um período lá de guerra, né? E ao invés do rei Davi estar na guerra, ele estava lá no palácio dele. E segundo o autor aí, fala que à noite ele não conseguia dormir. E ele resolveu dar uma passeada ali pelo seu palácio, ver as suas conquistas e tudo mais. E ele se depara com uma imagem aí. E o problema dele se deparar com essa imagem talvez não seja a gravidade, mas a gravidade foi quando ele olhou pela segunda vez e aí ele cobiçou, né? Desejou, e aí ele pede lá para os seus soldados buscar essa mulher, e quando ele pede para buscar essa mulher aí, ele acaba cometendo um ato aí de, de adultério, né? Então, acaba que ele fazendo algo, e aí ele cria toda uma estratégia. Eu sei que os irmãos conhecem bem essa história, né? Acho que nós muitas pregações, muitas palavras, muitas mensagens que a gente tem escutado, sempre alguém toca nesse assunto, né? Então, o rei Davi, ele tramou um plano para ver se ele se livrava do problema dele. E aí ele chama lá o soldado, né? O soldado Urias, é um homem honroso, e ele viu que o país dele estava em guerra. O Davi não estava presente ali, mas trouxe aí o seu soldado para ver se encobria lá o erro dele, o pecado, né? E acaba que ele, o soldado honroso lá, acaba que ele não ficando assim à noite, né? Prostrado, ou melhor, na frente do palácio. E o rei Davi, vendo que realmente o soldado não ia fazer o que ele estava pensando, ele acaba tomando uma decisão mais drástica ainda. E aí essa decisão aí, ele acaba decretando aí uma ordem para o seu chefe do exército, colocar ele ali na frente. E o que aconteceu foi que Urias veio a óbito, a morrer, né? E aí a gente pensa, né, irmãos, aos olhos humanos, o que que a gente analisa, né? A gente, como que um homem, uma pessoa de status, que tem muitas posses, muitas coisas, tem tudo na vida e acaba cometendo uma gravidade dessa, né? Não só cometendo um erro, mas cometendo mais erros, trazendo até o seu soldado aí a óbito. Então, o, isso não agradou aos olhos do Senhor, entendeu? Até o próprio Davi, nesse plano que ele entrou aí, Deus não se agradou e até fala ali, ó, passando o luto, mandou buscá-la, trouxe para o palácio, né? A mulher, e a mulher deu à luz ali. E Deus enviou um profeta, Natan. E esse profeta aí, a mensagem do rei Natan contou uma pequena história, né, sobre um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas posses, tomou tudo do homem pobre, né?
E Davi, com aquela, posso dizer, irou-se de uma forma, era tudo que Natan, né, falou, agora ele está numa situação, e aí Natan aponta o dedo para ele e fala assim, olha, esse homem rico é você, Davi. E aí que começa toda a questão, irmãos. O arrependimento, entendeu? Aqui até os Salmos, aqui o 32, 32, 3, o próprio, enquanto calei meus pecados, envelheceram meus ossos. Eu acho que essa passagem de Salmos, ali onde Davi escreve, ele dá uma declaração mesmo de arrependimento, né? E confessei ao Senhor e Deus apagou as iniquidades dele. Aos olhos humanos, isso daí, talvez a gente, não, esse homem merece a condenação, esse homem merece ser julgado, esse homem deve pagar o alto preço, né? Mas como entender os planos de Deus, né? Essa é uma questão. Talvez é algo para a gente pensar, todos nós, irmãos, quando nós erramos, quando nós falhamos, né? Às vezes a gente, quando comete um pecado pequeno, às vezes de ira, ou às vezes algo que a gente acha que é fácil de solucionar, é só ir lá pedir perdão para a pessoa, ou às vezes pagar, às vezes você tem um acidente, você paga ali uma recuperação de um bem, mas quando envolve uma vida, eu acho que é um negócio muito que não tem preço, né? Então, o caso de Davi aí foi uma questão que não teve preço. Já imaginou a gente na situação de cometer algo, uma falta de sabedoria, uma falta de dirigir no carro, às vezes está nervoso ali e acaba cometendo uma falha, né? E às vezes o que passa pela nossa cabeça? Que nós não merecemos o perdão ou que nós também não esse arrependimento, quem vai julgar esse arrependimento, né? Enquanto a gente pensa assim, Davi ali foi perdoado por Deus. Talvez aos olhos humanos nossos, talvez a gente não consiga entender. Eu coloquei até, ilustrei uma imagem que às vezes a gente pensa assim, o ato de Davi cometer essa gravidade, talvez a gente, essa questão, ela envolve vários ângulos de opções, né? Se você for verificar, às vezes na nossa vida, a gente às vezes não está no lugar certo. Onde Davi deveria estar? Na frente do seu exército, né? Ele não deveria estar no palácio, ele deveria estar lá comandando suas tropas e tudo mais. Às vezes na nossa vida, às vezes a gente não está no lugar certo. Às vezes a gente deveria estar fazendo algo para Deus, algo que e a gente está fazendo outras coisas que às vezes acaba que a gente saindo do foco e aí até cometendo pecados. Nós não somos isentos, tá? Essa gravidade de Davi leva a crer que ele também, assim, cometeu algo que ele viu que ele era imperdoável, mas ele sabe que as misericórdias de Deus e a forma como ele se arrependeu, até aquilo que ele escreveu, mostra realmente um arrependimento verdadeiro. Eu vou passar aqui, ó, o primeiro passo para vencer o medo, né? Em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa, alcança misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal, né? Coloquei até uma ilustração aqui, uma corrente, que significa que enquanto a gente está preso no pecado, como Davi escreveu ali, olha, enquanto eu fiquei em silêncio, meus ossos se envelheceram, a minha vida passou, né? Então, às vezes, quando você está fazendo algo errado, falhando, pode sentir assim que você está acorrentado, né? Então, você precisa se livrar dessas correntes. Então, o próprio o próprio Deus ele nos ensinou isso daí, entendeu? Tem várias referências aqui, por exemplo, o primeiro passo para
venceu o medo. Aí eu dei o exemplo de Provérbios 28:13, mas lá em Levítico 26, 40 e 42, fala que mas se confessares as suas iniquidades, a iniquidade de seus pais e a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, e pelo que também foi contra, contrário a eles, e eu fiz entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhou, e tornaram ele por bem castigo a sua iniquidade. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também com a minha aliança com Abraão, e da terra que me lembrarei, né? Lá em Jeremias 3, 12, 15, vai, pois, apregoar essas palavras para que o lado do norte diz, volta a perdido Israel, diz ao Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. Já reparou, irmãos, que os profetas avisaram, né? Moisés alertou o povo. Moisés alertou o povo sempre batendo nessa tecla. Irmãos, se arrependa do seu pecado. Irmão, se arrependa. Jeremias avisou a nação inteira que ela devia se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Então, lá tem Ezequiel, uma passagem de Ezequiel 33, 10, 11 e 19, que fala assim, ó, dizei-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte. Deus não tem prazer na morte do perverso, hein? Olha só, hein? Mas o que o perverso que se converter ao seu caminho e viva, convertei-vos a vossos maus caminhos, pois, porque é a vez de morrer. Ó, caso de Israel. Ele está o tempo todo, né? Aqui é Ezequiel, né? Que também um profeta, alertando o povo para se arrepender. O tempo todo batendo nessa tecla. E o próprio, todo o livro, ele vem falar sobre o tema, fala sobre lá o Provérbio 28:13, né? O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Já imaginou, irmão, isso na nossa vida? Se Deus está nos alertando que se a gente encobrir nossas transgressões, a gente não será próspero. Próspero, não acho que não é só questão material, não. Acho que é em todas as questões, né? Não é só quando a gente fala prosperidade, não está falando só de bem material, mas em tudo, na sua vida familiar, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua igreja, né? Eu acho, a questão é geral. E tem que confessar e deixar e alcançará misericórdia. Deus, ele falou bem claro isso para a gente, entendeu? Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E o nosso profeta lá, que nos deixou grandes exemplos, o Isaías, né? Ele fala assim, ouvi os céus e o ouvido, e a terra, porque o Senhor é quem fala, né? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Está lá no Isaías 1, 2 e 6. E ele até fala assim, ó, o boi, ele conhece, né? Conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecido o seu povo e não entende. Ela fala que Deus fala que é uma nação pecaminosa. Isso quando a gente olha para um lado da própria nação de Israel. Agora, a gente pode também analisar isso no ponto de vista nosso também, entendeu? Quando Deus ele fala através da sua palavra, ele está falando não só para as gerações de Israel, mas está falando para todas as gerações. A Bíblia ela é atual, então ela conversa com a gente, fala com a gente sobre todas essas questões, entendeu? Até fala assim que carregando a iniquidade é uma raça de maligno, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás, porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuarem rebeldes, né? Então toda a cabeça está doente. Fala que toda a cabeça está doente
e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, e não há nela coisa sã. Serão feridas e contrações e chagas inflamadas. Uma das outras são espremidas, e nem aladas e nem amolecidas como óleo. Isso aí, Isaías, ele foi bem assim na ferida do povo, entendeu? Ele não, assim, quando Deus chamou ele, ele falou: "Eis-me aqui", né? Ele fez um papel muito importante da questão do arrependimento, entendeu? Ele falava para o povo de uma forma que o povo ele não tinha para onde ir mesmo. Ele teria que entender que só o Senhor é Deus e só o Senhor ele nos convence do pecado, nos convence do caminho errado, né? E a gente tem a chance, a oportunidade de se voltar para Ele. O interessante desse livro é que ele vem abordar um tema que talvez a gente acha que é algo assim que a gente não lida com isso todos os dias, mas o próprio autor ele está falando que isso daí é constante, né? Que o pecado ele não é só aquela questão de você aceitar o Senhor, aceitei o Senhor e agora estou perdoado de todos os meus pecados, né? Ele fala, não, é uma coisa constante, todos os dias a gente reconhecer. Nós estamos num processo de transformação, um processo ser moldado, né? Conforme a aparência do Senhor, as atitudes, buscar ser igual, sabe? Isso é algo que a gente tem que estar buscando constantemente. Em 1 Timóteo lá 1,15, ele, fiel à palavra digna e toda a aceitação de Cristo, em Jesus Cristo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um principal. Esse daí, até Paulo lá, né, estava falando que ele é um dos principais. Em Lucas 13:5, ó, não era eu vou afirmo, mas não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Quer dizer, se todos nós não se arrepender, todos nós pereceremos, entendeu? O tempo todo. Engraçado que a gente lê a Bíblia o ano todo, né, pastor? E a gente não imagina o quanto de versículos sobre arrependimento, sobre nos alertando que tem na Bíblia, né? Sempre mostrando o caminho, a direção, o segredo, né? É tão objetivo, tão direto que às vezes a gente passa e até acho que ignorar a palavra, fingir que não é comigo, acho que é até pior, né? Isso a gente acaba fazendo assim que não, isso não me afeta, né? E na verdade afeta sim. Todos nós necessitamos desse arrependimento constante para que a gente tenha uma vida que seja para agradar o Senhor. Lá tem em Atos 2, 37 e 38, ele está falando ali que, ó, e ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro, e os demais apóstolos, o que faremos, homens, irmãos? Aí Pedro disse-lhe, arrependa-se-vos, cada um dos vossos, e seja batizado em nome de Jesus, em remissão aos pecados e receberes o dom do Espírito Santo. O tempo todo, hein? Você vê, a gente começou lá no comecinho da Bíblia. E olha onde a gente já está, hein? Lá em Atos 13:19, está falando também, arrependei-vos, irmãos, pois convertei-vos para que seja apagado vossos pecados e para que venha assim o tempo do refrigério para a presença do Senhor. E ele vai continuando lá, ó. Já em Atos 17:30, ele fala lá, olha, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Olha, Deus ele é tão bom com a gente que ele, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? O tempo que a gente não conhecia. Quantas pessoas hoje não conhecem, que a gente tem amigos, colegas que realmente a gente fala, mas eles não aceitam, né? A gente pede a Deus que ele
pela misericórdia, eles venham aceitar e depois ele tenha também esse entendimento, como a gente tem hoje. Todo aquele tempo da ignorância nossa que a gente não tinha o conhecimento do Senhor, e Deus, ele não levou em consideração isso. Então, Deus, ele é tão amoroso, um plano tão bom para a nossa vida, que ele nos deixou esses ensinamentos, entendeu? E isso é muito bom. Lá em Atos 20:20, como nada que útil seja, deixei-vos anunciar, de ensinar publicamente e pelas casas, e testificando e dando-lhe a gregos o arrependimento para que com Deus a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Pedro 3:9, ele fala lá: Senhor, não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempo tardia, mas longuíssima para conosco. Isso aí está falando as pessoas, né? Eu acho que eu tive esse entendimento. As pessoas que, mesmo no leito de morte, quando elas estão lá e elas se arrependem, né? E entende que, por mais que elas cometeram tantos erros, tantas falhas, elas se arrependem ali das suas falhas, dos seus erros, né? E elas reconhecem que só o Senhor é Deus. Eu creio que ela possa, sim, estar assim nos caminhos do Senhor, né? Mesmo num caminhando com o Senhor, tendo toda a trajetória, né? E servir ao Senhor. Então, Deus, ele deixou bem provado isso lá na cruz, né? Eu vou dar uma pequena pausa e perguntar para os irmãos, é, referente, assim, se vocês leram, né? O livro, se vocês têm alguma pergunta, que eu já vou pular para um próximo tópico aí, irmãos. Fique à vontade. Temos aí o Juba, o Mar, o pastor, Paulo. Só não estou vendo o Langraf. Eu não sei se ele sumiu da minha tela aqui ou se a tela não visualiza ele. Continua aqui, irmão. Estou vendo aqui, ó. Estou vendo o Lucas. Agora eu vi aqui, ó. Peraí. Ok. Irmão, esse texto de Isaías aí, eu só queria fazer dar uma palavra, que essa questão do arrependimento e conversão, parece que a raiz da palavra representa a mesma coisa. Mas eu vejo que a conversão ela é mais completa, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ele se arrepende do seu pecado, mas continua, né? Então, a pessoa tem que realmente se converter, né? Porque converter já é mudança de direção, é mudança de atitude, né? Então, dizer que está arrependido, mas aí no dia a dia você vê que a pessoa continua, ele tem que realmente se converter. A pessoa se arrepender e se manter no pecado, eu ia dizer assim que é burrice, né? Mas eu retiro isso porque Deus comparou aí que o próprio burro tem mais entendimento do que o homem em reconhecer, né? A pessoa de Deus, no caso aqui. Ele fala que o jumento, ele conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer, o jumento entende mais do que o ser humano. E o ser humano tem a arrogância de falar assim que nós somos seres racionais, né? Mas na questão de erro, de pecado, eu vejo que o ser humano é o mais irracional que tem. Porque o animal, apesar dele ser irracional, você tira o exemplo de um cachorrinho, né? Como ele é fiel ao seu dono, mesmo que o dono esteja passando dificuldade, ele não abandona. Um exemplo é um morador de rua que tem os seus cachorrinhos ali. Se ele fosse assim, não fosse fiel, ele ia seguir um outro dono, falar, não, esse aqui está na pior, eu vou procurar outra pessoa, mas ele é fiel, né? E o ser humano não, Deus lhe dá tudo e ele não é fiel. E muitas vezes diz que se arrepende, mas continua no pecado. Então precisa realmente haver conversão, né? O arrependimento ele é parte do processo de conversão. No caso de Davi, a gente vê realmente a mudança mesmo. Ele mudou a posição dele, que no primeiro momento era de
pecar de forma descarada até, e quando ele é confrontado pelo profeta, ele cai em si, ele não teve remorso, como a gente vê lá no Novo Testamento em Judas, lá, até comparando Judas e Pedro lá, mas ele teve algo sincero mesmo, que ele reconhece, e isso era uma característica legal de Davi, né? Davi, ele fazia a coisa errada, mas ele tinha sinceridade no coração quando ele era confrontado, ou quando Deus falava com ele, ele se voltava para Deus, por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Por causa da sinceridade que havia no coração dele. Eu creio que é isso que Deus espera das pessoas que estão nesse processo de conversão. Se estão fazendo alguma coisa errada, ele entende o evangelho, o Espírito vai falar no coração, e ele vai se converter, ele vai se arrepender de forma sincera, não para inglês, né? Ou pressionado por alguma situação. A gente já teve na igreja pessoas que namorava, para casar precisava se batizar. Aí disseram que se converteu. Depois do casamento, na prática, a gente foi ver que não houve conversão coisa nenhuma, porque a pessoa deixou de ir na igreja, começou a impor coisas sobre a esposa, então não houve mudança sincera, que é o que Deus espera da gente, que haja mudança sincera nos nossos corações. Isso a gente vê realmente no coração de Deus. Ok. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Acho que tá dando. É eu. Você E uma coisa que a gente nota em Davi é que é o seguinte: ele não jogou a culpa na Betseba porque ela estava tomando banho pelado. Porque ele não fez como Adão, que jogou a culpa no outro, entendeu? Ele podia ter falado assim, mas ela estava lá tomando banho pelado no lugar que deu condições de me ver, de eu ver ela, entendeu? Ele não deu essa desculpa, entendeu? A beleza dela cegou ele e ele tirou os olhos de Deus. Quando ele tirou os olhos de Deus, ele caiu. E é assim que acontece com todo mundo. Se tirar os olhos de Deus, vai cair mesmo. a própria Bíblia ela é bem clara, né? E ele fala assim que ele olhou, mas aí fala lá, mas ele voltou e olhou novamente, né? E aí aonde ele desejou e cobiçou. Tem não sei, o Landgraf estava falando uma parte que falando que assim que aquele que confessa o seu pecado e abandona, Deus ele valoriza isso, né? Então não adianta a gente se arrepender, né, do nosso pecado e, como diz, continuar no erro, né? A gente tem que realmente abandonar mesmo. Ponto de não. O Davi, quando ele cobiçou, ele usou, quando ele cobiçou, ele já usou a maldade, entendeu? De chamar. Quando ele chamou ela, mandou os seus homens chamar ela lá, ele já estava contaminado. E ele usou o seu poder. E usou o seu poder também para matar Urias. Então, por isso que o pecado dele foi muito grande. Mas Deus, pela misericórdia dele, abençoou ele e perdoou os pecados, e não morreu ele e nem Betseba, porque pela lei devia morrer os dois, apedrejados. É isso aí, irmãos. Mas Agora morreu o filho, né? Isso, aí teve as consequências, claro, né? Isso, teve as consequências, como tudo tem as consequências das nossas escolhas, né? Tem uma frase que fala assim, você pode fazer tudo, mas as consequências você não pode escolher, né? Aqui no tópico 3, o arrependimento é um estilo de vida, né? Eu acho muito interessante essa parte do estilo de vida, o arrependimento. Imagina se uma pessoa sempre está se arrependendo, né? Ela sempre está cometendo um erro, aí ela se arrepende, abandona, aí vai para outra, comete outro. É que nem um novo convertido, né? Ele entra na igreja assim, aí ele está com vários vícios, né? Vícios, e aí ele vai entendendo aquilo não é bom para ele. E aí ele vai se arrependendo, ó, fumava, já não fuma mais, mentia, mas não mente mais, roubava, mas não rouba mais, né? Era adulto, mas não é adulto, não é mais adulto. Então isso aí é um processo, né? Então tem que ser como um estilo de vida mesmo.
E para a gente também, irmãos, entendeu? Tipo, alguém deixar a gente irritado no trânsito, às vezes numa fila de banco, às vezes se tem uma expectativa e aí acontece outra coisa e você acaba ficando irado, né? E aí isso não é bom, você está alimentando isso porque você vai acabar caindo no vício do pecado, né? E ter ira de irmãos, ter ira de atitude, isso não é bom, não. É bom a gente entregar tudo para Deus. Em Mateus 6:11, ele fala assim, vários exemplos, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E lá em João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O que significa? Que nós somos pecadores e estamos nesse processo aí de, sabe, ir melhorando, se arrependendo, entendendo aquilo e pedindo para Deus também nos mostrar aquilo que nós fizemos de errado, que às vezes nós não entendemos, achamos que é certo, mas é errado, né? Aos olhos de Deus. E se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça, né? Lá em Coríntios 7:9, agora fogo, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento. Essa passagem bíblica eu acho muito interessante, porque eu não tinha essa percepção, assim, a tristeza, eu sempre vi a tristeza como algo muito ruim, né? E fala assim que a tristeza que Deus produz em nós é uma tristeza para arrependimento, é uma tristeza para que a gente entenda que aquilo que nós estamos fazendo é totalmente errado. E já a tristeza do mundo, ela produz a morte, né? Então, essa passagem de 2 Coríntios 7:9, ela é algo assim que é extraordinário, assim, para dar um entendimento para a gente que até no momento de tristeza, Deus ele está nos direcionando, né, para algo muito maior e às vezes nós não entendemos. Eu lembro que várias vezes eu conversando com o pastor falou assim: quando acontecer alguma coisa na sua vida, você nunca vai sair procurando culpados, né? Mas você vai perguntar para Deus o que que ele quer te ensinar com tudo aquilo, né? E a gente, quando tem essa maturidade, quando tem essa percepção, isso é muito bom. Você vê que o tempo todo ele vai batendo em cima daquele provérbio 28:13. O autor, em todos os tópicos, ele sempre coloca esse provérbio 28:13, que fala: o que cobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa deixa e alcança a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, esse tópico aí, ele nos mostra aí que o arrependimento ele tem que ser um estilo de vida, não só para mim, irmão, mas para todos vocês, entendeu? Mostrar, aconselhar, quando estiver aconselhando alguém, sem falar assim, às vezes as pessoas elas não querem se arrepender. Quando a gente vai estudando um assunto, a gente vai pensando assim, ó, dessa forma, né? Mas o arrependimento, quando a gente faz algo errado contra um irmão, contra um cônjuge ou contra alguém próximo de você, você sempre entende que a pessoa não vai ter misericórdia de você. Por exemplo, você vai lá, faz algo errado com o seu cônjuge. Aí você fala lá: eu vou confessar lá meu pecado, eu vou falar que realmente pisei no tomate, errei, pedindo perdão, e às vezes a pessoa não tem misericórdia de você. E aí você fala assim: a pessoa não tem misericórdia de mim, para que que eu vou pedir perdão, né? E Deus, ele mostra isso pra gente, que toda transgressão, ela não é contra a pessoa, mas é contra Deus, entendeu? Ela é contra Deus. E quando nós entendemos isso, eu lembro até uma vez um exemplo de um pai que, quando foi corrigir um filho, ele falou assim para o filho: filho, quando você faz essas coisas erradas, você entristece a Deus, ó, jogando toda a responsabilidade para Deus. E na nossa vida a gente tem que entender que nós não somos criança, mas nós temos que ter essa questão que o nosso compromisso é com Deus.
Quando você tem um compromisso com Deus, você vai ter um ótimo relacionamento com seu cônjuge, um ótimo relacionamento na sua empresa, um ótimo relacionamento na sua igreja, quando você tem um compromisso com Deus. Agora, se você tiver um compromisso só com a pessoa, por isso que fala o temor de homens, aí você vai ter um problema muito sério, porque aí você vai sempre analisar que a pessoa não terá misericórdia de você e que você vai acabar indo mais para o lado da carne. Isso é um erro fatal. Aí tem um tópico aqui que fala sobre como é verdadeiro o arrependimento, né? Fala sobre o arrependimento, né? Porque nem todas as pessoas, igual o meu irmão falou assim, tem irmãos que fala que se arrepende, mas continua fazendo os mesmos erros, os mesmos problemas, né? Então, isso não é bom, entendeu? O irmão no mesmo erro, no mesmo problema, né? Antes de eu entrar, assim, nesse tópico, tem uma passagem bíblica lá em Paulo, em Coríntios 7:9, que ele fala bem dessa questão de que a tristeza, a questão da nossa achar que a pessoa, né, não vai ter misericórdia, essas coisas, a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar, sempre, 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 entendeu? E o problema é o que muitas pessoas não sabem o significado de arrepender-se de verdade. Algumas não entendem nada, né? E outras entendem de maneira muito superficial. E, consequentemente, muitos cristãos professos de negligenciam esse passo vital, né? Aí tem lá o Salomão, né? O Salomão, ele nos ajuda a entender a natureza do verdadeiro arrependimento, descrevendo 2 dos seus frutos. Aquele que confessar e abandonar este pecado encontrará compaixão. O verdadeiro arrependimento produz confissão e é seguido por uma mudança. Entender essas 2 palavrinhas que nos ajudam a entender o significado de arrepender-se, né? E tem o próprio Salomão, ele usou para confessar o significado basicamente reconhecer. Nós temos que reconhecer, concordar, admitir abertamente. Ela é usada em todo o Antigo Testamento de 2 maneiras. Primeiro, tudo que faço é para louvar a Deus, né? E confessar os meus pecados a Deus quer dizer que eu estou na mesma direção, no mesmo pensamento. Quando eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso das suas misericórdias, eu preciso da sua ajuda, eu estou entendendo que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, entendeu? Agora, quando eu deixo que o orgulho, o ódio, a raiva, todos aqueles sentimentos, ele venha me preencher, isso daí ele não vai agradar ao Senhor. Então, quando você louva a Deus, o que você está fazendo? Você está fazendo uma declaração de respeito dele. Basicamente, é o mesmo que faz ao confessar o seu pecado. Aí tem um pai da igreja, Orígenes, né? Quando eu falou sobre Orígenes, já lembrei das aulas do Rafael Landgraf, né? Um dos pais da igreja explicou que a confissão é como um vômito da alma. Ele traz à tona todo o conteúdo podre, né? Que está escondido na sua alma e lança para fora. Quando você confessa o seu pecado, está tomando uma decisão consciente de parar de esconder, né, os seus pecados, né, e começa a expô-lo a Deus. Então você está humildemente colocando para fora tudo aquilo publicamente. Olha, irmãos, confesso para vocês, irmãos, que não é fácil, entendeu? Mas é algo necessário. É algo que a gente tem que fazer para ter uma vida em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, entendeu? A gente tem que ser espelho, temos que ser exemplos, né? Para outras pessoas também. Então, isso daí é muito importante, irmãos, que nós possamos tomar essa atitude. Tem um estudioso, né, da língua grega que ele explicou, né? Na palavra da língua inglesa, confessar significa admitir a verdade de uma acusação e assumir o fato de que você é culpado por ter cometido pecado, né?
Na palavra grega, isso vai muito mais além. Ele significa muito mais que isso. A confissão de um pecado, por parte do crente, significa, portanto, dizer a mesma coisa que Deus. Foi algo que eu disse logo atrás, né? Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, diz a respeito desse pecado e concordamos que Deus, quanto a todas as implicações desse pecado, no que se refere ao cristão, que cometeu um do seu santo contra quem foi cometido, né? Então, quando cometemos o nosso pecado, quem que nós estamos agredindo? A Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós estamos desagradando a Deus, entristecendo a Deus. Então, às vezes a gente fica com aquela preocupação, nós estamos desagradando um homem, isso, não, nós temos que pensar primeiramente a Deus. A partir do momento que você tiver esse entendimento, ter essa maturidade, sua vida cristã, como diz ali, será bênçãos, né, no reino, e não só no reino, mas na vida de outras pessoas também. O seu senso de culpa por causa dele e a sua contrição é a determinação de apagá-los, né, e não nunca mais repeti-los. Então isso daí, esse especialista, ele deixou bem explicado isso para a gente. Agora, irmãos, vamos entrar no tópico. Antes de eu entrar nesse tópico, irmão, tem alguém que quer dar uma opinião? Rapidinho, antes que eu já entre nesse tópico. Ô, Jefferson, Oi. é, você falou de a importância de se arrepender, né? De confessar pecados. E a gente tá vendo o livro que fala do pecado, o temor aos homens, né? E o que parece é que Davi, ele não tinha esse pecado, temor ao homem. Por quê? Porque quando ele pecou, ele disse assim, pequei contra Deus. E confessou seu pecado, se humilhou ali, quando ele foi mostrado, quando o profeta ali mostrou ali o pecado dele, né? E a pessoa que teme o homem, geralmente ele esconde o pecado, ele não quer confessar, né? Ele justifica, né, o pecado dele, mas isso não adianta, porque Deus conhece, né? Aquilo que ele esconde, Deus descobre, né? E é aí que ele fica distante de Deus. Enquanto ele não se humilhar igual fez Davi, aí ele não é perdoado. Então, não adianta querer esconder, justificar pecado. Tem que confessar. É isso aí. Amém, amém. Mais alguém? Antes de entrar no tópico? Só falando assim que Davi escondeu o pecado dele. Só que Deus revelou. Porque ele fez toda a estratégia, como já foi falado aí, as artimanhas dele aí, e matou até Urias, escondendo o pecado. Só que Deus revelou para ele e desmascarou ele. É isso mesmo, irmãos. Olha, Ô, Jefferson, oi. eu pensei que agora, né? Davi, quando ele pecou, adulterou, assassinou Urias lá, ele estava levando a vida dele numa boa, como se não tivesse feito nada de errado. Ele, como diz aqui, né? Ele ocultou, mas ele não estava enxergando. E às vezes, a gente faz a mesma coisa, a gente está praticando algum pecado que a gente até sabe que é pecado, mas a gente cria talvez um entendimento de que Deus aceita, ou ninguém vai saber, eu vou caminhar com essa situação. No caso de Davi, até que Deus enviou o profeta lá para poder questioná-lo. Isso acontece com a gente também, ou pessoas que chegam a gente e falam, né, isso que você está fazendo é pecado, ou o próprio Espírito fala com a gente, ou a gente ouve um estudo como esse aqui, que a gente está meditando nessa noite, ou um sermão, de alguma forma isso traz à tona a nossa mente, nos dá um chacoalhão,
e aí cai a máscara, né? E aí a gente tem que lidar com isso mesmo, né? Como crentes, como, no meu caso, pastor, como líderes, né? De igreja, como esposo, como um profissional numa empresa, né? Que está fazendo alguma coisa errada e pode perder o emprego. Isso acontece, né? Eu já vi crente perder emprego por fazer coisa errada em empresa, né? O testemunho era o pior possível. Ainda bem que a gente tem o... Amém, amém. Eu acho assim que hoje essa questão do pecado para nós, o cristão, e aí é o que o pastor falou aí, acha que algo que a gente pratica, que às vezes não foi mostrado realmente, como a gente está falando agora de temor ao homem, muitos pensam diferente com o temor ao homem, que é pecado. Mas quando eu falo temor ao homem aqui, é porque está falando que coloca a sua confiança no homem. E, na verdade, a gente tem que colocar confiança em Deus. E nesse sentido, a gente pode pensar que aquele que teme o homem, ele vai esconder aquele pecado. Vou colocar um pastor aí, né? Vamos dizer, eu escondo o pecado do pastor, porque eu estou temendo o pastor, mas Deus está vendo. Então, se eu estou fazendo isso com algum pecado que eu estou cometendo e estou escondendo o pastor, eu estou cometendo dois. Aquele que eu estava cometendo e o temor ao homem. Mas o que o cristão tem que procurar, e aí a gente tem que... Quem revela é a própria Bíblia, né? A Bíblia vai revelar isso para a gente. E esses estudos também ajudam muito a gente, nesse sentido do pecado, a gente reconhecer os nossos pecados. Uma das coisas que eu ensino para casais, e você falou aí, Rosivaldo, que a gente precisa confiar em Deus, é que diante de alguma desconfiança de pecado da esposa ou do marido, em primeiro lugar, a gente precisa confiar em Deus. A gente não tem que ficar vasculhando, investigando, coloca detetive, olha celular, liga para a pessoa. A gente precisa confiar em Deus, que se estiver cometendo pecado, é Deus que vai trazer à tona. Se a gente tiver a confiança necessária em Deus, a gente vai viver em paz. E isso aplica-se à vida conjugal, mas se aplica à igreja também. Nós, líderes da igreja, eu, pastor, a gente não tem que ser detetive particular para ficar vasculhando a rede social das pessoas para ver se alguém está pecando ou não. E eu já falei isso algumas vezes para as pessoas, né, irmãos? Eu não sou detetive, eu sou pastor. Então, a gente tem o Espírito Santo, que é quem revela as coisas, que é quem traz à tona. E a gente precisa aprender a confiar em Deus em relação a isso. Aí a gente vai ter menos temor a homens quando a gente tiver mais confiança, aumentar a dependência, a confiança em Deus, menos confiança e menos dependência de homens. Amém, amém. Muito obrigado aí pela participação dos irmãos, né? Agora a gente vai entrar, irmãos, numa área aí, fala assim, ó, para confessar seu pecado, você deve primeiro enxergá-lo. Isso é um grande problema, irmãos. Por quê? O autor ele dá um exemplo aqui de um mecânico. Ele fala assim que o rapaz foi lá no mecânico, aí ele falou alguns detalhes lá para o mecânico, porém o mecânico olhou superficialmente, né? E falou, ó, tem algo errado. É como se você ligasse o motor do carro e o mecânico só escutasse um barulhinho e falar, não, olha, eu não sei o que é, mas tem algo errado, entendeu? E você vai fazendo aquela conversa, né? Até na minha área mesmo de venda, um grande diferencial de você fechar uma venda é saber fazer as perguntas certas, entendeu? Porque você vai eliminando, você não vai apontar para todas as direções. E no caso aí do mecânico aí,
ele falou que tinha algo errado, mas aí ele dá um exemplo aqui como quando a gente vai confessar o nosso pecado, que para Deus, né? Vai confessar o nosso pecado. Aí entende uma coisa. Primeiro, ele tem um grande problema de como relatar isso para Deus, de ser direto, né? Ele acaba dando volta, ele acaba falando, mas ele não chega onde ele quer. Pode ser por dois motivos. Primeiro, ele não quer largar o pecado, essa é a verdade. Ele não quer largar o pecado, ele acha que aquele pecado é bom, então ele não quer entrar naquele. Ele fala assim: ó, vamos tratar esses pecados, mas esses outros aqui eu gosto, então eu não quero entrar nesses daqui, entendeu? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo que tem um irmão na igreja que gosta de beber. Ele gosta de beber, mas ele bebe lá, entre quatro paredes lá até ficar bêbado e cair. Vamos dar um exemplo. Aí ele acaba brigando com a mulher por causa da bebida. Aí já é um grande pecado, né? Aí ele fala assim: ah, mas a bebida é tão gostosa, né? Eu não vou chegar lá, eu vou confessar, eu tenho um problema com a bebida, né? Eu tenho um problema com cigarro, eu tenho um problema com a mentira, eu tenho um problema com o adultério, né? Então ele vai pegar e vai falar assim: ah, eu simplesmente vou só confessar aqueles que eu acho que eu devo largar. Isso é um problema, irmãos. Por quê? É como consertar o carro. Você tem que entender, né? Tem que tratar. Não adianta você ser enganado pelo mecânico também, o mecânico arrumar algo e continuar com outro problema. Então, a gente tem que entender que a gente tem que, como a nossa responsabilidade é com Deus, né? E a gente está ofendendo a Deus, a gente está desagradando a Deus, a gente está enganando a Deus, a gente está falhando com Deus, então a gente tem que confessar tudo, tudo. E para que a gente tenha uma vida de santificação, uma vida de que possamos caminhar com o Senhor. Nós temos que entender que a gente tem que buscar, sabe, dar o nosso melhor para Deus. E aí a gente tem que estar confessando. Imagina, se o irmão tem um problema, eu creio que todas as pessoas têm problemas, mas elas não querem tratar, essa é a diferença. Então, aí é um problema muito grave. Então, isso é um motivo, assim, até para a gente estar hoje conversando, porque imagina só, quantos irmãos já passaram por vários problemas, foram tratados e estão muito bem, e outros, porque o autor e a própria Bíblia, ela fala de dois personagens. Ela fala de um personagem que ele confessa o seu pecado e abandona, e ela fala de outro personagem que não quer confessar seu pecado, ele não quer largar o seu pecado e ele prefere encobrir. Porém, existem consequências, né? Fala que um prosperará e o outro não. Então, é algo muito preocupante. Então, que a gente possa ficar atentos, né? Para que a gente não venha cair nesse erro aí também. Aí tem um tópico, vou até controlar meu tempo aqui. A sua confissão de pecado deve resultar em uma tristeza piedosa, né? Quando você faz uma confissão de pecado, existe alguns procedimentos aí. Por que eu estou confessando o meu pecado? Por que eu quero abandonar o meu pecado? Por que eu quero abandonar essa vida pecaminosa e ter uma vida de santidade, uma vida que eu possa me alegrar no Senhor, ter a paz do Senhor, viver uma vida, sabe? Problemas todos vão ter, irmãos, lutas todos vão ter, mas pecado é algo que atrapalha a gente. Então, se você é uma pessoa que coloca como regra na sua vida que tudo que você faz é para amar a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo, glorificar a Deus acima de tudo. E ele fala ali, ó, clame pela ajuda de Deus constantemente. Vários versículos bíblicos têm nos ensinado, tipo ali, ó, Tiago 1:7. Ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra e de mudança. Ele está pronto para nos ajudar. Confissão
é algo bom. Você tem que esse estilo de vida, algo de confessar ao Senhor, pedir ajuda a quem possa realmente fazer algo por ti, e só o Senhor pode fazer algo por nós, entendeu? Empenhar-se para conhecer a Deus. Lá em Isaías 6:3, ele falava assim, ó, clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Imagina lá, Isaías, né? Ele ter essa intimidade de conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, estudar a palavra, buscar conhecimento, né? Em Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto à medula e hábito para discernir pensamentos do propósito do coração do homem. E agora, irmãos, tem uma parte lá que é assim, ó, pense no seu Salvador. Muitas vezes, irmãos, eu já fui para a igreja assim, e tô lá louvando o Senhor, e de repente vem na minha mente assim, eu começo a pensar assim, tudo que Jesus passou por mim, sabe? O pessoal tá lá, o Ministério de Louvor vem com louvor, mas eu fico imaginando tantas lutas, tantas dificuldades, aquilo que ele não precisava fazer e ele fez, né? E fala assim que quando a gente conhece, porque assim, ó, vou dar o autor, ele é muito inteligente nessa parte. Ele fala assim, ó, se eu tenho um desconhecido aqui do meu lado e eu faço algo errado para esse desconhecido, eu não tenho nenhuma intimidade com ele, nenhum relacionamento com ele, então, para mim, não vai me afetar em nada, não é isso? Mas ele fala que quando você conhece, imagina, você conhece seu cônjuge, você conhece seus filhos, você conhece seus netos, você conhece sua família. Imagina quando você faz algo errado, aí você fala assim, puxa, eu estou decepcionando meu cônjuge, eu estou decepcionando meu filho, eu estou decepcionando meus netos, entendeu? Então, é isso que ele fala, conhecer o Salvador, entendeu? Então, calma aí, deixa eu dar mais uma virada aqui, ó. Quando você confessa o seu pecado e, e não transfira a culpa, seja específico. Aí ele bate de novo na tecla. Em João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E já em Provérbio, batendo de novo nessa tecla, 28,13, o que encobre as suas transgressões, né? Ou melhor, aquele que encobre as suas deixe-se falar, alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante nas transgressões, jamais prosperará, mas o que confessa o temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, ele está sempre nos alertando. Irmãos, está dando 21 horas em ponto. Glória a Deus, terminamos certinho. Vou até pedir aqui para eu pedir para o Paulo, agora eu vou pedir para o irmão Rosivaldo orar aí, e aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, mas a gente está encerrando a aula, tá? Está